E agora eu quero falar sobre murchar o bolo. Tem muita gente que diz, ah, o meu bolo murchou. E eu falo, me manda foto. E quando a pessoa me manda foto, o bolo não murchou. Gente, se vocês estão com a ideia de um bolo de trigo na cabeça, esqueçam, a partir de agora, apaguem essa visão aí do bolo de trigo. Imagina só, o trigo, conforme ele vai aquecendo dentro do forno, tá bom? Vão acontecendo inúmeras reações, coagulação do ovo, caramelização do açúcar e o trigo vai se estruturando. Então o bolo aquece e forma uma rede de glúten. Gente, a rede de glúten, ela tem muito poder. E o trigo, ele é muito poderoso dentro de uma receita. Então a receita vai subir e ele vai se manter estável o tamanho do bolo. Quando você está trabalhando com a biomassa de banana verde, e você está trabalhando com uma receita onde a gente faz a associação de uma quantidade muito baixa de farinha, que é o caso do nosso bolo de chocolate, isso é muito simples de você imaginar. A gente tá crescendo a massa, tá bom? A gente tá aquecendo ela até na panelinha, quando você deixa um feijão ou um chá que seja fervendo por muito tempo, a tendência deles às vezes é até extravasar da panela, porque as moléculas estão sendo aquecidas, então isso gera esse tipo de reação mesmo, acontece esse estufamento. Só que o que acontece? Quando ele vai estabilizando o processo ali, a gente não tem uma quantidade de farinha e nenhuma rede de glúten para dar suporte para essa biomassa que a gente colocou. Então a gente está trabalhando com uma quantidade muito grande de biomassa que vai pesar, vocês já viram que ela pesa, e a gente está dando um aporte pequeno de farinha, porque a gente quer mesmo aproveitar a maior parte de biomassa, a gente não quer colocar tanta farinha no nosso bolo. E a proposta do bolo de chocolate é justamente essa, tá bom? É ser um bolo mais molhadinho, um bolo com pouquíssima farinha e um bolo carregado de biomassa. Então tem gente que fala que ele murcha, é normal ele dar uma murchadinha. Aí você olha pra forma e se desespera. Vira o bolo que você vai ver que ele não tá murcho desse jeito e você vai confeitar ele. Ah, Samantha, eu quero que o meu bolo fique mais gordinho, mais alto. O que você vai fazer? Você vai mexer na proporção. Você vai diminuir a quantidade de biomassa e aumentar a quantidade de farinha de aveia. Tá bom? Então é muito simples fazer esse tipo de equilíbrio, mas é claro que só a prática é que vai dar esse manejo, essa segurança ao fazer esses reequilíbrios dentro de uma receita. Eu passei para vocês uma receita extremamente funcional, onde eu uso uma quantidade muito baixa de farinha de aveia, que é uma farinha extremamente proteica, nutritiva, repleta de fibras, mas eu quero, é intencional, eu fazer o bolo de chocolate super molhadinho, eu gosto que ele seja assim. Tem outros bolos que eu faço, por exemplo, tem muita gente fazendo bolo de coco. Elas não falam que o bolo de coco murcha. Por quê? Porque a gente está trabalhando com uma quantidade maior de farinha e uma quantidade menor de biomassa. Então a farinha que está ali dentro do bolo, ela é capaz de dar sustentação para a quantidade de biomassa que a gente está usando. E a farinha que a gente coloca no bolo de coco é a farinha de coco e a farinha de arroz. São duas farinhas que têm um poder de sugar a umidade da receita. Então elas sugam boa parte desse líquido e conseguem deixar um bolo mais fofinho, mais aerado, tá bom? Então cada bolo que a gente trabalha tem uma característica diferente. Se atentem a isso, tá bom? Então se você já tá colocando a mão na massa, como eu sei que tem um monte de gente colocando, tem várias meninas que inclusive já fizeram outros testes, já chegaram no ponto que elas quiseram. Então eu passo a receita base, eu passo a receita daquilo que eu faço no meu dia. E vocês vão adaptando, tanto em relação a açúcar, como em relação à quantidade de farinha. Vocês vão fazendo do jeitinho que mais agradar a vocês. Teve uma aqui falando que tá desanimada de fazer o bolo de chocolate porque viu muita gente fazendo e ele murchou. Então não faça, tá bom? Se você tá desanimada pra fazer, não faça o bolo. Só faça se você tiver com vontade, porque se você for botar sua mão numa massa quando você já tá desanimada, essa massa não vai dar certo. Você vai transmitir toda essa energia negativa pro bolo. Só façam, gente, tudo que eu tô passando de informações aqui, elas são muito úteis, desde que vocês estejam com o coração aberto para recebê-las e com boa vontade de colocar em prática. Se você já se sente desanimado agora, com medo e receio de começar, isso é uma coisa. Como eu falei, tem vários monstrinhos dentro da gente querendo boicotar a nossa vontade de dar passos adiante, né? De dar outros passos em direção à vida que a gente tanto quer construir pra gente. E esses monstrinhos a gente tem que silenciar. Assim como tem vários que falam assim pra mim, Sá, eu já tô fazendo bolo, eu já tô conseguindo meu dinheirinho porque eu quero reinvestir e começar a melhorar o meu negócio. Cara, eu tô aqui, ó, 100% pra vocês.
de verdade, de corpo e alma. Podem perguntar o que for, que eu quero pegar na mão de vocês e a gente vai seguir e vai trilhar esse caminho junto. Agora, pessoas que antes de começar já estão dizendo que não dá certo, que não tem público, não contem comigo, tá bom? Então, vejam aí o processo de vocês, porque a receita é só uma. Os meus bolos são todos feitos no liquidificador e eles não murcham, eles dão certo e ficam do jeito que eu mostro aqui pra vocês. Não se desesperem, vão testando. Tem muita receita que eu testo. Eu lembro bem de uma ex-mulher do meu pai, aquela, que pegava uma receita da minha avó professora de culinária, passava a receita perfeita pra ela, tintim por tintim do bolo. Gente, ela dizia pra mim, e eu ia na casa do meu pai e eu via. O bolo, ela dizia, ela brincava, ela dizia, gente, eu posso jogar esse bolo na parede que ele volta pra mim. Ficava duro. Como? A receita tava lá, a receita feita pela minha avó, uma professora de culinária, toda detalhada. A ex-mulher do meu pai ia lá fazer e não dava certo. Então, assim, o que eu quero dizer com isso é que não é simplesmente a gente seguir uma receita, tá? A gente tem que sentir, a gente tem que ir entendendo. E eu tô aqui pra passar todo esse conteúdo pra vocês. De mostrar mais informações, dar mais detalhes, todas as dicas que eu puder trazer pra vocês, eu vou trazer, não tenho dúvidas sobre isso. Mas o bolo dá certo, continuem tentando. Quem já tentou e achou que ele murchou, pelo menos viu que ele é maravilhoso, então vale você dedicar muita energia e muito tempo da sua vida pra continuar testando, tá bom? Olha só, Lari, não disse que murchou e tal, mas já tá até comercializando, é assim que eu gosto. O fato de você ter achado que ele murchou não foi suficiente pra parar você. São para essas pessoas que eu me entrego de corpo e alma. Tamo junto, Lari!